Esses 3 números podem nos ensinar sobre tudo no universo, desde o nosso comportamento físico até o espiritual. Essa é a chave que explica toda a existência. Então, não é por menos que esses números aparecem em diversas tradições espirituais e ocultistas. Até mesmo o Nikola Tesla, o renomado cientista e inventor, acreditava que essa sequência de número 369 eram fundamentais para a gente compreender as leis do universo. E bom, eu me chamo Lauri e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vamos começar com o número 3, que no conjunto vai representar o nosso plano físico, porque o 3 é associado à criatividade, comunicação, alegria e autoexpressão. E existe um princípio numerológico pitagórico que traz essa mesma filosofia. O 1 pensa, o 2 sente e o 3 se expressa. Então o 3 seria basicamente o símbolo da criação, e ele aparece sendo retratado dessa forma em várias culturas, representando essas trindades sagradas. E eu falei bastante dessas trindades sagradas em um vídeo meu falando sobre o símbolo do triângulo. Elas aparecem no cristianismo, no Egito Antigo, no hinduísmo, no esoterismo hermético, e todos sempre representando esse mesmo princípio, essa junção do corpo, a alma e o espírito. Então, resumidamente, o número 3, ele representa a união do céu e da terra através da manifestação consciente. Eliphas Levi, um grande ocultista do século XIX, viu o número 3 como um símbolo de manifestação da ideia divina no plano material. E podemos dar uma entendida melhor nesse conceito, vendo que esse número ele está ligado a uma das sefirotes da árvore da vida, a de Binah. E Binah significa entendimento ou compreensão. É considerada como se fosse o útero cósmico, o princípio feminino divino que recebe e estrutura o impulso criativo vindo de Kogma, a sabedoria. Então ele basicamente representa a formação da forma após a criação do impulso. Só que isso ainda pode parecer um pouco confuso no começo. Então, se a gente for olhar mais para o lado psicológico do que para esse esotérico e ocultista, a gente encontra coisas bem interessantes nos arquétipos propostos por Carl Jung, aonde ele afirma que o número 3 ele é uma representação da própria busca espiritual. Então, para Jung, ele via esse número sendo incompleto quando se busca a totalidade psíquica. Para ele, o 3 representa um estágio de estrutura psíquica importante, o nascimento do ego ou da consciência da existência. Ou seja, esse é o número para o começo da mudança. Então, para complementar esse raciocínio, a gente passa para o número 6, que esse também é carregado de muita simbologia. Então, a gente passa de fazer a representação da criação desse mundo físico e passa mais para o lado espiritual. O 6, ele é um número que representa a harmonia e o equilíbrio. É o número da cura pela beleza e da reconciliação dos opostos. O 6 é a perfeição em equilíbrio, onde o coração governa a matéria com compaixão. Então, ele é a união do mundo material e o mundo espiritual, os dois triângulos que se cruzam. E dá pra gente ver isso claramente quando a gente já sabe que o número 3 é uma representação numerológica da geometria do triângulo. E em várias culturas e lugares a gente vê a representação desse número, com esse clássico símbolo dos dois triângulos entrelaçados. O triângulo ascendente voltado para cima representa o fogo, o masculino e o espírito, enquanto o triângulo descendente, ele voltado para baixo, representa a água, o feminino e a matéria. Então, em outras palavras, é basicamente a junção do espírito com o corpo. E aqui começa a fazer mais sentido a junção desse número 3 com o 6.
Inclusive, a lei hermética que a gente sempre fala nos vídeos vem por causa dessa simbologia. O clássico assim em cima como abaixo. Então agora faz muito mais sentido essa representação, pois ele fala exatamente dessa junção da matéria com o espírito. E outra coisa interessante é que esse símbolo ele foi bastante usado por Salomão, conhecido como o selo de Salomão, onde representa algo parecido ao que acabamos de ver, porém mais focado nesse sentido da sabedoria que é capaz de controlar os elementos e os espíritos. E para a gente compreender essa sabedoria também, então cada uma dessas pontas dessa estrela tem um significado oculto. Então começando com os 4 elementos, a terra, água, fogo e ar. Mas é importante destacar que no topo temos a expressão do éter, o nosso espírito. E embaixo, fazendo o equilíbrio entre tudo isso, temos o caos primordial, a matéria em estado bruto. Ou seja, quando equilibramos o nosso espírito com a matéria e entendemos a função dos elementos na nossa vida, era o que Salomão acreditava ser próprio despertar espiritual. E algo interessante desse número é que ele está fortemente associado ao Sol. Na astrologia esotérica e cabalística, quando olhamos para a árvore da vida, o 6 é a Sefirot de Tiferet, e ela está relacionada ao planeta Sol, a beleza, equilíbrio e misericórdia, sendo o ponto de equilíbrio entre as forças da rigidez, que é Gébora, e da compaixão, que seria Gesed. Além disso, podemos ver essa comparação no estudo da geometria sagrada, pois ela se relaciona à perfeição geométrica dos 6 raios solares, o hexágono, e é comum em estruturas solares e da natureza, como é o caso dos favos de mel, cristais de gelo e a estrutura da própria água e do carbono. Além disso, esse símbolo aparece até mesmo em Saturno. E para quem já é mais desse lado do ocultismo, sabe que esse planeta tem também muita simbologia. Saturno representa o grande iniciador, ou o guardião do umbral. É a força que impõe limites, disciplina, morte, renascimento e sabedoria ancestral. Por isso, tanto esse número quanto essa geometria puxam muito dessa energia de mudança. Além disso, ele rege a estrutura do tempo, a responsabilidade kármica e os testes da alma. Dentro da Cabala, Saturno se relaciona também com a Sefirá de Binah, associada à inteligência, à contenção e à sabedoria feminina primordial, a grande mãe escura. Então, agora para a gente completar esse raciocínio, falta o número 9, que é considerado o último e mais elevado dos algoritmos. Então sabemos até agora que o número 3 representa a criação no mundo físico. Já o 6 seria a criação nesse mundo espiritual. E agora o 9 aparece como uma junção deles, representando esse conceito da sabedoria. E bom, para começar tem muita coisa interessante em volta desse número. Só para começar, dentro da matemática, qualquer número que seja multiplicado por 9 tem uma soma digital que sempre vai retornar o número 9. Por exemplo, 9 vezes 3 é 27. E se você somar o 2 mais o 7, a gente volta para o número 9. Ou se a gente pegar 9 vezes 7, que dá 63, a gente soma o 6 mais o 3 e a gente volta para o número 9. E aqui é legal que o número 7 é um número que simboliza perfeição, totalidade e conexão com o divino. E é interessante que o resultado de 9 vezes no número 7, que representa essa perfeição, essa totalidade, dá exatamente a junção dos dois números que a gente acabou de ver, o 6 e o 3. Enfim, só um negócio curioso mesmo. Então essa questão matemática sugere que o 9 sempre retorna a si mesmo. Ou seja, é um símbolo de completude, de retorno a essa unidade. E também da autossuficiência espiritual. Dentro da Cabala, vemos o número 9 sendo associado a Sefirot de Yesod, que representa a fundação,
tanto desse mundo material quanto do inconsciente coletivo. Ou seja, o número 9 é a síntese desses arquétipos interiores, né, desse número 3 e o 6, e pode ser uma representação do indivíduo que se tornou consciente dessa totalidade, estando prestes a iniciar um novo ciclo. Então ele está relacionado a tal individualização proposta por Jung, que seria a integração de todas as partes do ser, que seria o ponto onde a gente tem o tal despertar espiritual, quando você integra todas as suas partes, tanto as boas quanto as ruins. Então seria mais ou menos por causa dessa simbologia que esses números eles são tão aclamados por tradições espirituais, escolas esotéricas e místicas, porque eles carregam dentro deles essa simbologia do próprio despertar espiritual. E bom, agora você também tem a chave do universo, a chave do despertar. Espero que você tenha gostado. Vídeos como esse dão um trabalhão para fazer. Então se você gostou, deixa seu gostei aí e até uma próxima.